Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Raquel Cifuentes, trabalho com marketing digital. Estou aí nessa parceria com a doutora Giane para a gente fazer esse projeto para as mães e pais de adolescentes, né, com mentorias, onde a gente vai estar auxiliando vocês, o que vocês precisarem, nas dúvidas. A doutora Giane está aí para esclarecer e para a gente aprender um pouco mais também. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é do que a gente vai tratar hoje, do que a gente vai falar, né? Então, vamos falar um pouquinho de quando, o que e como a gente pode falar sobre as dúvidas sexuais para os nossos filhos e adolescentes. A gente não vai tratar hoje de assuntos como orientação sexual, por exemplo, né? Que são questões de gênero, que seria muito mais relacionado ao desejo sexual dos indivíduos, né, com quem que eles gostam ou preferem ou escolhem se relacionar. A gente também não vai falar sobre bloqueios e traumas sexuais, né, não é esse o objetivo, mas é uma grande oportunidade para a gente se perguntar por que nós ficamos tão constrangidos, né? Por que a gente sente vergonha quando o assunto é sobre sexualidade? Então, por que a gente fica assim numa saia justa, né? E não entende direito por que a gente não consegue falar desses assuntos. Então, é uma grande oportunidade para que a gente possa olhar para dentro de si. A primeira pergunta que a gente precisa fazer, o primeiro passo, é nos conhecer e olhar para dentro de nós. Então, esse movimento, né, para a gente conseguir mudar as nossas atitudes, que esse é o desafio, mudar a forma como a gente age, antes disso, a gente precisa olhar um pouquinho para dentro de nós. Ficou claro, Raquel? O que você entendeu? Sim. Doutora Giane, nessas horas que até a gente, quando começa, né, na vida de mãe, aí a gente tem essa certa dificuldade, né, esse certo bloqueio de como falar, de o que falar, do que não falar, né, então começa muitas vezes na gente, né, do que neles mesmo, as dúvidas. E aí o nosso convite é exatamente esse, né, Raquel? A gente está preparando todo esse movimento para que nós, mulheres, mães, possamos compartilhar essas dúvidas, e a gente sempre vai aprendendo umas com as outras, né? A dúvida de uma pode ser a dúvida da outra, e a gente compartilhando as perguntas que os nossos filhos nos fazem, como que você saiu daquela situação, o que passou pela sua cabeça, é assim que a gente vai entendendo melhor, trazendo para a consciência e tentando resgatar em nós mesmos primeiro, aonde que está essa dificuldade, de onde vem a vergonha, qual é a origem dela, né? Porque isso pode vir lá da nossa infância, de coisas que a gente ouviu, né, desde pequena, da nossa educação mesmo, né, dentro de casa, da família, dos antepassados, das crenças religiosas, dos nossos valores, da sociedade. Então, tudo isso influencia a nossa forma de comunicação em relação às dúvidas sexuais. E a vida é esse processo contínuo de ajustes, né, e reajustes. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre quando que a gente deve falar desses assuntos, né, com os nossos filhos, isso depende muito da idade do adolescente, né? E porque a gente divide a adolescência em 3 grandes blocos, claro que de uma forma didática, né? Porque, claro, cada indivíduo é um único, né? É único e tem toda essa complexidade do ambiente, da educação, de como aonde que o adolescente está sendo criado. Mas a gente divide assim de uma forma didática a adolescência na fase inicial, que seria ali por volta de 10, 11, 12 anos. A adolescência intermediária, 13, 14, 15, e o final, 16 até 19 anos, né? E ainda temos os adultos jovens, que corresponderia ali dos 20 aos 25. Então,
como eu já falei, isso é uma diferenciação didática, né? E por que eu digo que é didática? Porque nós podemos ter adolescente de 13 muito amadurecido e podemos ter de 15 menos amadurecido, então, porque é uma complexidade muito grande. Mas, para a gente entender, se a gente pensar nesses blocos, um adolescente que está no início, ele está deixando de ser criança. E o que significa deixar de ser criança, né? O nosso funcionamento cerebral, ele começa a ficar um pouco modificado quando a gente entra na adolescência, porque o cérebro começa a sofrer essa remodelação, que eu já comentei em outras lives, e é através dessa remodelação, dessas sensações novas que o corpo vai dando assim que ele vai se transformando, crescendo mama, crescendo pelos, né? O adolescente, ele tem as primeiras sensações prazerosas, vamos dizer assim. É muito comum, né, os meninos, por exemplo, não saber que o órgão genital é além de fazer xixi, né? Então, às vezes ele tá lá dormindo, sonhando com alguma garota, tendo algum sonho erótico, e aí ele acorda todo molhado, né? A gente fala assim, todo molhado, que isso chama-se poluição noturna, é quando ele ejacula dormindo, né? E aí ele acorda de manhã e se depara com aquela situação e ele nem sabe direito o que aconteceu, né? Porque é a primeira vez que ele está sentindo. Então, a mesma coisa com as meninas, às vezes as meninas têm um pouco menos de contato com o órgão genital nesse início da adolescência, mas elas vão descobrindo através da duchinha do banheiro, por exemplo, que pode dar uma sensação gostosa, da água lá na região. Então, essa descoberta, ela da criança para o início da adolescência, ela é muito estranha, porque eles não sabem o que está acontecendo, eles não identificam a sensação, porque ela está acontecendo pela primeira vez. E a gente, mães, às vezes nem se dá conta de que eles não sabem o que está acontecendo, né? E aí é onde eles vão procurar por si próprios, né? Eles vão conversar com alguns conversam com amigos, outros vão procurar na literatura, outros vão para a internet, a maioria hoje em dia vai para a internet, né? E aí é onde eles procuram em sites que às vezes mais desinformam do que informam, mas aprendem sozinhos, né? Então acabam aprendendo sozinhos, o que não é o mais adequado, vamos dizer. E aí a gente podia, essa nossa intenção de estar aqui, ajudar essa aprendizagem dos filhos num assunto que eles não têm com quem falar. Então, essa é a fase inicial da adolescência. E aí a gente vai tratar desses assuntos que eu estou comentando para essa fase quando a demanda surgir. Então, se o seu filho vier e perguntar alguma coisa sobre essas, né, o que aconteceu, o que é ejacular, o que é, né, o que saiu de dentro de mim, porque eles não têm essa clareza, aí a gente vai explicar. E aí, nós estamos aqui para orientar as mães nesse sentido. Quando a gente já está ali mais ou menos na fase intermediária, né, que já começa a ter uma erotização, e o que é erotizar? É você começar a sentir atração pelo outro. É começar a ficar interessado no outro, né? Olhar para o outro e achar, eu achei tão bonitinho aquele fulano. Eu adorei aquele cheiro. Lembra que a gente comentou na outra live sobre os focos de atração? Então, nessa fase que eu estou começando a me interessar por outra pessoa e as sensações que eu sinto no meu corpo quando eu recebo um abraço, né? Ou, às vezes eu tô lá no cinema com meu namorado, ou em casa assistindo um filme, e aí a mão passa meio boba perto do seio, enfim, essas sensações vão sendo gerando, né, sensações, reações no corpo do adolescente, onde ele vai identificando aquela sensação diferente, mas muito prazerosa, é gostoso, não é ruim essa sensação, né? As sensações são boas, e é por isso que a gente vai cada vez ficando mais curioso para saber o que mais pode acontecer. Então, quando a gente está nessa fase intermediária, já é mais comum os adolescentes virem e começarem a perguntar, né? O que é sexo? O que é transar? O que é gozar? O que é orgasmo?
E muitas vezes os pais estão despreparados para saber explicar isso de uma forma que você não adiante muito o assunto. Isso quer dizer o quê? Você não precisa dar uma aula sobre o assunto. Você vai responder à pergunta do adolescente. Então, quero dizer com isso que a demanda, a curiosidade tem que ser do filho, e ele vai te perguntando e você vai respondendo de forma pontual e sempre com a verdade, né? A gente não vai ficar aqui inventando coisas, né? Porque tem muitas mães que às vezes não sabe como que faz a resposta, até porque não sabe mesmo como responder, é pega de surpresa e acaba falando coisas que não é a realidade, que não é a verdade. Isso é muito ruim para o adolescente, né? Ele precisa descobrir a verdade por você que é pai e mãe, porque senão ele vai descobrir em outros lugares e aí é pior, né? Porque aí ele vai ficar desconfiado da informação que os pais estão dando. E já lá para o final da adolescência, Raquel, é muito comum que eles já estejam numa relação mais duradoura, né? Num relacionamento afetivo mais próximo, vamos dizer assim, de maior intimidade. Mas o que acontece é que, mesmo tendo intimidade, mesmo tendo relações, né? Mesmo acontecendo o ato sexual, não se fala do ciclo da resposta sexual. O que é o ciclo da resposta sexual? É desde o início de quando a gente pensa, né, que vai ter a relação até o término dela, quando a gente está lá já depois do orgasmo relaxado. Então, essa fase, esses detalhes de como a coisa acontece, o processo, isso não é debatido, né? Não se fala ninguém traz de uma forma íntima, e esse não é um assunto que os pais vão falar com os filhos, né? Então, por isso que a minha intenção é preparar as mães para que você possa conversar, né, sobre esse assunto, de forma que você possa dar ferramentas para que daí o seu filho busque entender melhor como é que são todas essas fases da resposta do ciclo, né, que seria desde o comecinho, de quando eu estou lá imaginando, planejando, fantasiando o que vai acontecer, até o momento que realmente aconteceu. E por que eu falo isso? Porque muitas meninas, né, eu já atendi adolescentes que têm relações, que estão casadas, vamos dizer assim, né, moram juntas, têm relações há mais de ano, e isso não acontece só com adolescente, mas elas não chegam ao orgasmo, não têm o prazer, não sabem o que é isso. Então, é importante a gente ter um ambiente onde a gente possa tratar desses assuntos e as mães terem instrumentos, né, para poder fornecer para os filhos essas explicações sem ser de forma inadequada em qualquer ambiente, qualquer site, e sem uma coisa que é muito importante quando a gente trata desses assuntos, que é com respeito, né? Usar essa palavra, acho que é muito importante, a gente ter respeito quando a gente está tratando de algo tão íntimo e do nosso corpo, como a gente já falou na outra live, que é a nossa casa onde a gente habita, que é um ambiente sagrado para nós, né? Falei bastante, hein, Raquel? Conta aí. Eu tô com uma dúvida do seguinte: essas dúvidas que surgem deles, eles geralmente perguntam pra gente com clareza, ou eles ficam meio assim de falar, né? Porque a palavra em si, o que é o orgasmo, essa palavra de usar, eles não vão saber dizer, né? E a maioria chegam nos pais com clareza para perguntar, ou ficam tentando às vezes rodear. Isso depende de como a gente está criando. Se tiver uma amizade, eles vão falar. Se não tiver uma amizade, eles não vão falar. Isso mesmo, isso mesmo. Então, o meu projeto Mãe Amiga, né? Que uma amiga, cada letrinha tem um significado. É exatamente isso, Raquel. A gente está aqui para preparar as mães nesse sentido. Por quê? Porque, primeiro, os adolescentes não vão perguntar, né? Ali no começo, quando eles estão ainda muito ingênuos, que não entendem direito e querem fazer de conta que entendem, eles acabam soltando algumas perguntas nesse sentido.
mas nem sabem realmente o que significa, né? É por isso que eu disse que a resposta tem que ser muito com como um funcionamento daquele cérebro naquele momento está funcionando. Mas na fase final, que eles já têm maturidade, já sabem o que significa, já estão até praticando, eles não trazem esse assunto da intimidade, às vezes nem com nós médicos, né? E isso eu posso dizer porque é a minha prática. Para eu conseguir falar desses assuntos, existe toda uma habilidade que a gente precisa desenvolver para que você vá, vamos dizer assim, a gente se utiliza de estratégias, sabe quando a gente vai assim, pelas beiradas até chegar ao ponto? E às vezes, eu vou contar uma história que aconteceu, que me veio agora na memória, de uma menina que ela já tinha relações com o namorado e tal, e quando a gente estava conversando sobre esse assunto, né, que você vai sempre perguntando, como que é para você? Tá sendo bom, né? Você já teve alguma prática? Quantas vezes? Eles vão se soltando e vão falando, à medida que você dá corda, eles engatam e vão falando, né? Mas você precisa saber como dar a corda. Mas eles perguntam daí. Se você cria esse espaço, eles perguntam. E aí é muito interessante, porque às vezes o que está incomodando o adolescente, na maioria das vezes, não tem a ver mesmo com o ato sexual, mas tem muito mais a ver com essa relação afetiva, com o vínculo afetivo. E nesse caso que eu vou trazer, a menina, ela não estava preocupada se ela ia ter prazer ou não na relação. Ela estava mais preocupada que ela não estava tendo a atenção que ela queria do namorado. E à medida que a gente foi explorando isso, né, essa queixa que veio através das perguntas sobre o ato sexual, ela se deu conta de que ela estava se sentindo muito sozinha, porque o namorado gostava muito de ficar com os amigos, jogando videogame nos jogos, e ela ficava ali de lado como, né, coadjuvante, e que ela estava querendo era mais atenção, e estava insatisfeita com essa relação afetiva que ela estava recebendo, mas na verdade ela tinha que olhar para ela, porque ela deixou as amigas dela de lado, por conta do namoro. Então, olha só, né? Quanto a gente não se dá conta que a sexualidade, ela é muito além do ato sexual. Ela tem a ver com toda a vida da pessoa e com os relacionamentos, né? Então, não é só o ato em si. Respondi, Raquel, a sua pergunta? Sim, a Ruth até comentou aqui, ó. Com certeza depende da abertura que os filhos têm com os pais para perguntar. Criei minha filha abordando todos os assuntos relacionados ao sexo e foi muito bom. Ah, que legal, Ruth. Então, nós estamos aqui, esse é o meu desejo. Queria que todas as mães fossem que nem você, mas a verdade é que a maioria não é assim, né? Então, a maioria das mães não conversam com os filhos sobre isso, tem dificuldade, ter esse diálogo, essa abertura. É algo que é desafiador, né? E eu posso dizer que, inclusive para mim, eu tenho 2 filhas adolescentes e eu não falo de, assim, tem coisas que elas não querem que eu fale, né? E a gente precisa respeitar o momento, a gente precisa esperar o momento, e esse momento, ele é muito individual, cada um tem o seu momento. Então, quando falar, a gente já pontuou bastante, né? O que falar também. O que falar depende da demanda do adolescente. E aí eu gostaria de a gente começar, a próxima etapa é como falar, né? Como que a gente vai falar sobre esses assuntos? Porque já que eu estou dizendo que a maioria das mães tem dificuldade de falar, eu gostaria de dar algumas estratégias de como que a gente pode fazer isso. Você teria alguma ideia, Raquel? Teria alguma ideia? Eu ia te perguntar isso agora, nesse momento. Será que o como falar ou a maneira de falar, né? Isso não gera mais curiosidade, às vezes desnecessária? Eu sou muito bloqueada nisso. Eu tenho tanto medo, porque eu dei tanto trabalho quando eu fui adolescente.
E eu não quero que a minha filha faça as mesmas coisas, então eu fico muito bloqueada, assim, eu não teria coragem nunca de falar com ela, assim, sentar com ela e falar, olha, é assim, é assado. Vamos brincar, eu vou disfarçar, não vou falar, agora não é o momento, a hora que você tiver 18 anos, você pode fazer o que você quiser. Mas antes dos 18, a mamãe não vai deixar. Ah, é, Raquel, olha só, olha só. Quando que você começou a namorar? Conta aí pra gente. Foi só com 18? Aposto que não. Socorro! Não foi, né? Eu comecei com 15. E olha só, eu comecei do meu aniversário de 13 para 14. E isso é uma das coisas muito importantes que a gente pode falar, né, para os filhos. Porque, por exemplo, eles são muito espertos, né, muito rápidos. Então, quando eu contei que eu comecei a namorar foi no aniversário de 14, vamos dizer assim, né? Eu já tava saindo lá, indo no cinema, interessada aos 13, mas eu comecei mesmo a namorar aos 14. Minha mãe não aprovava, também não gostava muito. Ela dizia assim, ainda ela fazia um termo diferente que era assim, não, namorar você não pode, você pode paquerar. E eu falei, que será que é isso, né? Diferença que tem paquerar para namorar. Porque na realidade não tem muita diferença, né? Mas na cabeça dela tinha, mas eu não sabia o que passava na cabeça dela. Então esse momento da gente explicar, né, das filhas e os filhos ouvirem o que a gente entende por aquilo, o que significa namorar, já é o primeiro passo. Então a gente não deve sair respondendo, dando resposta pronta. Então isso exige um esforço nosso, um pensar nosso. A gente primeiro precisa realmente ter esse esforço de pensar e para isso você precisa conhecer o seu filho, né? Você precisa, quando eu digo conhecer, é entender como que a sua filha está, em que momento que ela está, né? Em que momento da vida sexual dela ela está. E isso exige um esforço das mães. Você precisa ter esse esforço de pensar e refletir sobre antes de sair dando respostas prontas e rápidas e soluções, né? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, Raquel, que eu diria é assim, a gente precisa prestar mesmo atenção, sabe? Porque às vezes a gente acha que está dando a atenção que o filho precisa, mas você tá ali, sei lá, ele vem com a pergunta numa hora que você tá preocupada em fazer outra coisa do seu trabalho, ou você estava assistindo alguma coisa, ou você tá respondendo alguém no celular. Então, tomar esse cuidado de você ter um momento adequado para falar. Isso significa o quê? Significa que você vai dizer, né, se a pergunta vier no momento que você não está pronta para responder, você vai exatamente dizer assim, olha, eu vou pensar um pouco sobre, e aí quando eu puder, eu te procuro e a gente conversa sobre o assunto, pode ser? Então dá esse tempo, né? Você não precisa sair respondendo na hora. Então você pode refletir. Por que é importante ter esse momento? Porque aí a sua atenção vai estar todinha para responder o que ela te perguntou, o que ele te perguntou. Os meninos falam um pouco menos, né? Os meninos falam um pouco menos, perguntam menos, mas tem meninos, rapazes que têm uma boa relação e intimidade com os pais e alguns pais também ficam bem à vontade, né? Não é muito comum, os pais às vezes têm uma tendência a transferir, projetar um pouco das expectativas deles no filho, né? Que a gente gosta de brincar assim, que às vezes os pais gozam com o Brad Pitt dos filhos, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, porque isso não é orientar, né? Isso não é orientar, mas enfim, a gente não está falando para os pais aqui, só estamos mais ajudando as mães, que é uma outra abordagem. Mas a gente identifica daí, nessa conversa, com uma atenção, os sentimentos do seu filho. Quando a gente legitima esses sentimentos, né? Que pode ser dúvidas, você pode estar diante de uma filha que recebeu
né, que terminou um namoro e ela está se sentindo rejeitada ou traída pela amiga, ou, enfim, esses sentimentos são muito ruins, né? Mas quando a gente reconhece esse sentimento interno, você possibilita que ele seja mais tolerável, né? E aí o adolescente, por ele mesmo, ele vai entendendo o que ele deseja para ele mesmo. Então, eu não quero alguém que não vá me respeitar, que não quer ficar comigo, que não gosta de mim, e que me rejeitou, que ficou com outra pessoa e me traiu, e não quis ficar comigo. Então, essas reflexões são importantes de a gente fazer juntas, né? E aí, um outro passo seria a gente até treinar com eles uma conversa. Como a gente faz aqui as dramatizações, você pode treinar com a sua filha, com seu filho, a fantasiar, né? Se eu tô tendo, sei lá, tive lá uma discussão com meu namorado, a coisa ficou preta, mas eu tô sofrendo, não sei como resolver, e aí ela foi e resolveu se abrir com você, que é mãe, você não vai sair dizendo para ela, você faz isso, faz assim, faz assado. Não, né? Não é esse. Por quê? Porque senão a responsabilidade do que for acontecer vai ser sua, e ela vai chegar para você depois e vai falar, olha mãe, você disse para fazer assim, assim, e olha aí o que deu. Né? Então a gente não deve tomar essa postura, mas a gente pode sim treinar. Né? A gente pode treinar soluções juntas. Então a gente pode até ter várias ideias, colocar no papel, escrever o que você está pensando, como você está sentindo, e aí a gente pode dramatizar essa conversa. Você faz de conta que, né? Você faz de conta que está tendo a conversa. Como é que você falaria para ele? Como é que, né? Como é que você aborda? O que você pensa em falar? E aí você vai emprestando o seu cérebro de adulto, fazendo com que ela reflita o que ela pode fazer, porque muitas vezes nessa relação afetiva, né, Raquel, o que acontece é que você cobra muito do outro. Até nós, adultos, fazemos isso, né? Às vezes fica dizendo que o problema está no outro, foi ele que fez isso, foi ele que fez aquilo, pra lá. E a gente tem uma grande dificuldade de olhar para nós. Então, a minha intenção aqui é ajudar as mães nesse sentido, da gente olhar primeiro para dentro da gente, né? Descobrir aonde que eu tenho dificuldade, como você falou. Eu me sinto bloqueada para falar desses assuntos, não quero que a minha filha faça eu passar o que minha mãe teve que passar comigo. Então, quando a gente estiver junta, fazendo a mentoria, com certeza você vai encontrar outras mulheres que têm esses mesmos sentimentos que você. E aí a gente vai descobrindo o porquê disso, né? Porque você não tem essa clareza consciente, mas a gente vai descobrir quando a gente está nesse momento, nesse ambiente mais seguro, confiável, onde você sabe que você pode falar das suas dúvidas mais íntimas, porque a gente não trata desse assunto em qualquer lugar, em qualquer ambiente, né? A gente precisa ter essa segurança. Então E quando a gente legitima esses sentimentos ruins, fica mais fácil, então, de deixar eles ir embora e a gente poder tomar uma atitude pensando e olhando para o futuro, né? Respondi? Dei dicas, porque conta para mim o que você aprendeu. Eu já tô ansiosa para essa mentoria logo, a gente tem que começar isso logo, porque, gente, precisa aprender, a gente precisa aprender, né? Os pais precisam. Mas conta para mim, faz um fechamento, assim, do que você mais te chamou a atenção, o que mais você aproveitou disso que eu falei. O que mais me chamou a atenção foi essa questão de como falar, né? Das dúvidas, deles chegarem com a dúvida e como a gente falar com eles, né? Eu tenho essa grande dificuldade de como abordar os assuntos, de como falar. Eu fico pensando assim, mas às vezes se eu vou falar demais, porque isso foi convivência minha com meu pai, né? Ele me despertou isso por falar demais. Então, às vezes eu penso assim, se eu fizer o que meu pai fez, eu vou despertar nela também, então eu não vou fazer, né? Então, isso foi interessante porque eu fiquei me questionando, mas será que é a forma? E aí você esclareceu para mim na forma de como falar, de o que falar, né? A gente falar só o necessário, não sair, né, jogando assim, mas a mamãe foi assim assado, o papai, né?
E eu achei muito proveitoso. Então, Raquel, a gente só estimula, como você falou, né? Eu acho que o meu pai, por trazer o assunto, me estimulou, ele foi algo que me acelerou. Mas por que isso acontece? Claro que não foi a intenção do seu pai essa, né? Não era esse o objetivo dele, ele queria te proteger, né? Se ele trouxe o assunto e te falou, a intenção dele, o desejo dele era exatamente o contrário, era te proteger de algo que podia acontecer sem você ter uma noção, sem você ter clareza. Só que ele não sabia como fazer. E ele também não teve... Lembra que eu falei que precisa de um esforço, a gente precisa pensar antes de falar? Então, esse momento, esse cuidado é que talvez faltou na sua formação com o seu pai. E aí foi onde acelerou, porque quando a gente está muito conectado com o momento que nossos filhos estão passando, dificilmente a gente vai acelerar, muito pelo contrário, porque quanto mais consciência ele tiver do que ele quer para a vida dele, quanto mais clareza ele tiver do que ele vai esperar de um relacionamento afetivo, do que ele deseja para ele no relacionamento, né, ou para ela, mais fácil de protelar o início da vida sexual, né? Por quê? Porque o adolescente vai ter mais responsabilidade, ele vai agir com mais cautela, né? Apesar de que o cérebrozinho dele não está pronto, mas quando a gente tem esse tipo de diálogo, é o que acontece, né? Mas se eu deixar por ele sozinho, se eu fui lá, só dei a informação, porque é isso que acontece, né? Os adolescentes têm informação na escola. Eles têm informação sobre prevenir gravidez, eles têm informação sobre como é que a gente se protege em relação a doenças sexualmente transmissíveis. A informação eles têm, mas o comportamento, ele continua inadequado, né? Porque se não continuasse inadequado, a gente não tinha altas taxas de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Então, onde que está o problema aí, né? Por que a gente tem a informação e não consegue mudar o comportamento? Porque comportamento é atitude. Então, é algo muito mais complexo do que só largar a informação. Você precisa ter essa conexão, conhecer o seu filho, né? E, além de conhecer, você precisa se conhecer, entender aonde que estão as suas dificuldades, né? Então, acho que aprendemos bastante coisa por enquanto, hein? Bastante. Bom, eu gostaria agora de comentar de novo que a gente tem que tomar um cuidado para não fazer o jeito errado, que é aquela forma de ficar interrogando, né? Interrogando, assim. Então, foi na festa, você sabe que ia ter lá o garoto que ela gostava, você, como mãe, sabe que talvez pode ter rolado alguma coisa mais íntima, e aí você fica naquela expectativa, a hora que a adolescente chega em casa, você começa, e aí, como é que foi? Ah, mas foi legal. E aí eles não querem falar muita coisa, né? Não é o momento adequado. Lembra que eu falei que a gente tem que escolher o momento para falar? É um momento que você não vai ligar para sua amiga e sair falando tudo que você quer, né? Você precisa marcar, olha, eu tô precisando conversar, podemos nos encontrar? E aí você vai se encontrar com a sua amiga e aí você vai falar do que tá te angustiando. Com os filhos a gente tem que tomar o mesmo cuidado. Então espera, deixa ela chegar na festa, deixa dormir, no outro dia, quem sabe, você começa a falar com ela sobre isso, né? Então, não fazer em forma de interrogatório. E às vezes, quando vem perguntas, né? Perguntas que você fica em dúvida do que você... Porque às vezes o adolescente quer que você dê a solução para ele, dê a saída. Mas isso é ruim de você fazer como mãe, por mais que a gente tende a fazer isso, né? A gente acaba meio que, como é que fala assim, por uma força de hábito já querer dar a solução. A gente precisa, às vezes, fazer um silêncio, pensar mesmo, fazer um silêncio, né? É uma boa saída quando você quer estimular a autonomia dos seus filhos. E isso, olha, isso é para qualquer idade, não é só no adolescente, né? Então, muitas vezes você pode ficar no silêncio e fazer só vamos pensar sobre isso, né? Então, o silêncio também é uma forma
de a gente poder responder, né? E aí o jeito mais, vamos dizer assim, que eu considero certo, né? Que assim, não tem certo e errado, tudo pode, né? Tá tudo certo. Mas assim, se a gente pudesse escolher uma melhor forma, vamos dizer, é o convite que eu tô fazendo, né? Esse desafio, né, Raquel, da gente de entender a nossa própria sexualidade. E aí, quando a gente faz isso com um ambiente, com outras mulheres, a gente fica até surpreso. Eu já participei, né? Eu já fiz parte de grupos femininos e eu também já fiz atendimento de mulheres, então, na minha formação. E a gente se surpreende com as histórias das mulheres. E eu tenho certeza que muitas mulheres têm o que falar, nem que seja assim, algo até simples, vamos dizer, assim, que não seja algo tão traumatizante em relação à sexualidade, que não seja algo que vai ter causado um bloqueio, mas a gente com certeza vai lembrar de histórias que foram desagradáveis, né? E isso fica registrado. E às vezes você cria uma crença limitante, né? Algo que vai te sabotar no futuro por uma experiência assim. Então a gente se surpreende com as histórias e esse é o convite, esse é o desafio, né? Eu estou convidando mães corajosas que querem, que desejam participar, né, dessas mentorias, para que a gente aprofunde esse conhecimento e se sinta num ambiente confiável onde você pode contribuir para a melhora da sexualidade de cada uma. Sim, verdade. Sem contar também que aprendem, né? Aprende a praticar também em casa, né? Porque às vezes a gente fica, né, com essa, não, é sempre um médico que não precisa, uma área que não precisa, que a gente pode deixar para lá, né? Que não tem necessidade agora. E depois lá na frente a gente pode ver que realmente tinha necessidade, que era importante fazer, participar, falar, aprender e a gente não se atentou. E assim, claro que existem outras formas, né, fazendo terapia e tal, né, eu acho que essas são formas que a gente pode também desenvolver a nossa sexualidade, né, visto que como eu falei, é um processo, é uma jornada, ela se transforma à medida que a vida vai passando, a gente ajusta aqui, reajusta ali, ressignifica, né, certos acontecimentos, mas é muito importante que a gente se liberte assim desses bloqueios, dos nossos medos, e falar sobre a sexualidade, Raquel, não é algo que a gente deseja falar, né? Eu diria assim, é algo que está lá oculto. Eu mesma, né? Eu lembro que quando eu busquei para fazer terapia, eu estava com uma questão da minha relação conjugal e eu levei 1 ano falando do meu relacionamento afetivo, mas eu só fui entrar nas questões sexuais depois de 1 ano de terapia, né? Olha, eu já confiava no terapeuta, eu já conhecia, mas trazer esses assuntos da sexualidade demorou, né? E demora mesmo. Inclusive, nesses grupos femininos que participei, a mulher se cala, né? Ela não abre essa intimidade. A gente vira uma conchinha e quer deixar escondido. Quanto menos a gente fala, melhor, a gente acha que é melhor, né? Deixa, já passou, não quero saber. Mas com certeza tudo isso tá ali em você ainda, tá influenciando e vai influenciar a sexualidade dos seus filhos também, não só a sua. Então esse é o convite que eu faço. E para a gente deixar um gostinho assim sobre a mentoria, né? Eu desenvolvi um método que eu chamei de 5R, os 5 R da nossa vida, que seria, ele seria assim, o primeiro a gente reconhecer, né? O primeiro reconhecer, depois revisitar, depois representar, depois reconstruir, né? Que tem a ver com a gente reavaliar. E eu termino com os 5, que seria o renascer, que eu chamo do ponto G, né? O clímax, vamos dizer assim, que é para a gente renascer, algo tem que morrer. E a gente fecha esse ciclo daí, a gente
olha para frente, né? A gente se transforma. Então, a ideia da mentoria não é só um bate-papo, é um convite de transformação mesmo, é um processo, é uma jornada. Em cada encontro a gente vai ter não só diálogo, a gente vai aprofundar com tarefas, né? Você precisa estar comprometida com a sua mudança. E lembra que eu comentei, né, que para mudar a atitude, a gente primeiro precisa mudar dentro da gente, né? Então, esse é o convite, o desafio. Fico feliz se a gente vai ser um aprendizado de tanto de mães quanto para filhos, né? Que a gente vai tratar até da gente lá atrás, né? Trazendo desbloqueios aí que muitas vezes a gente tem e não sabe. É que, na verdade, né, Raquel, assim, nós já somos exemplos para os nossos filhos e tudo que a gente faz e fala influencia os nossos filhos. Até na coisa mais boba, quando você comenta, ai, como você é teimoso. Até isso é algo que a gente pisa na bola, né? Porque você rotula o seu filho com aquela atitude e ele não é teimoso. Ele pode estar naquele momento sendo resistente, cabeça dura e tal. Então, a maneira que a gente fala, o jeito que a gente fala, e para você pensar, ter um esforço de pensar para poder agir, a gente precisa passar... a gente precisa relembrar, resgatar lá. Eu preciso entender como é que, através da minha sexualidade, como que eu construí a minha sexualidade? Como é que foi o meu processo? Entendendo o meu processo, fica muito mais fácil de eu conseguir colaborar de forma positiva para o processo dos nossos filhos. Sim. Então, é essa clareza e essa consciência que a gente quer trazer aqui nessas lives. Vamos cada dia construindo um pouquinho mais. Quer comentar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos, já está tudo claro. Parece que tá, né, Raquel? Pior, eu ia falar isso agora, né? Às vezes a gente acha que tá e não tá, né? Depois, quando vai para dentro, tem muita coisa para aprender. Olha, que isso fez eu me lembrar do processo que eu passei, que eu tive uma educação, assim, bastante machista, vamos dizer, né? Como a maioria das mulheres da minha geração, né? Porque os nossos pais foram criados dessa forma e isso vai passando de geração em geração. E na minha concepção, antes de eu ter toda uma transformação pessoal, eu achava que os homens eram mesmo, né, superiores, melhores, e que mulher era inferior, submissa. Eu tinha essas crenças, esses valores. E eu passei por um processo de me apaixonar pelas mulheres. O que isso quer dizer? É amar ser mulher. É descobrir que é muito gostoso ser mulher, né? E então, esse processo, essa transformação, ela não aconteceu de fora para dentro, né? Apesar de que eu aprendi olhando para as mulheres que estavam à minha volta, né? Eu aprendi coisas do feminino com as outras mulheres e coisas do masculino com os outros homens, além, né, das minhas relações afetivas. Apesar da gente olhar para o mundo externo, a mudança ela tem que acontecer no nosso interno, né? Então, esse feminino fragilizado que existia dentro de mim, ele teve que se empoderar, ter força, criar força. E como que isso aconteceu? Foi um processo de transformação. Isso não acontece assim de um dia para o outro, né? E a gente precisa estar comprometida com essa transformação. A gente precisa, no mínimo, desejar melhorar como pessoa. Então, esse desejo precisa existir. Eu estou aqui para incentivar esse desejo, essa luzinha, né, nas mulheres. Descobrir a nossa identidade, né? Quer comentar mais alguma coisa ou posso encerrar? Não, acho que agora eu já consegui
Ainda tem muitas coisas, mas sobre o tema de hoje ficou mais... Aprendi muita coisa, acredito que todo mundo que está aqui também. E ansiosa para essa mentoria. Cada live que a gente faz fica mais, né? Cada tema que a gente aborda aqui fica mais... dá mais vontade de começar logo. Você fica curiosa com o que vai acontecer. E eu fico curiosa para saber quem é que vai chegar. Quais são essas mulheres, né? Quem são essas mulheres? Fico louca para conhecê-las. Mas então tá. Então a gente termina o episódio de hoje. Vamos fazer assim uma recapitulação. Então a gente aprendeu, né? Quando comentar sobre as questões sexuais é importante que a gente saiba em que momento que o nosso filho está. O que falar depende da demanda, então não sair dando aulas do que ele não está interessado em saber. E o que falar a gente precisa pensar, ter um esforço de refletir antes de sair dando as soluções prontas, né? Porque a gente precisa desenvolver essa autonomia, essa reflexão nos filhos. Claro, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, que a gente já adquiriu com as nossas experiências pessoais, né? E então eu queria agradecer a quem está aqui, quem está presente, quem vai assistir, pedir para que quem está aproveitando desse conteúdo, se está gerando valor, se o que eu estou trazendo está contribuindo para a sua vida, vai lá, dá um like, clica em compartilhei, né? Compartilha com alguém, faz um hashtag, compartilhei para a gente saber desse comprometimento e continuar trazendo os conteúdos. E agradeço imensamente todo mundo aqui e até o próximo episódio.